Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Causa e Efeito. A União Africana quer mudar a forma como entendemos a geografia do mundo, em particular de África. A organização decidiu apoiar a campanha Correct the Map, corrigir o mapa, que pretende que governos e organizações internacionais deixem usar o mapa mundo de Mercator, aquele que estamos habituados a ver, por exemplo, nos manuais escolares. Em vez disso, a União Africana defende a adoção de um mapa padrão que mostre com mais precisão o real tamanho dos vários países e continentes. Este é um tema que vamos abordar com os nossos convidados deste Causa e Efeito. Estão connosco o Comodoro Bessa Pacheco, engenheiro hidrógrafo da Marinha Portuguesa. A historiadora Ângela Coutinho, do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. O também historiador Carlos Almeida, do Centro de História da Universidade de Lisboa. E Jorge Rocha, professor e investigador do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. As críticas ao mapa Mercator não são novas. O recente posicionamento da União Africana veio reacender este debate. Em declarações à agência Reuters, em agosto deste ano, a vice-presidente da Comissão da Organização, Selma Malika, afirmou que aquela projeção promove uma falsa ideia de que a África é marginal. The African Union supports this campaign and sees that this campaign, through various actions aimed at promoting this really accurate mapping and addressing historical inaccuracies. So being closely aligned with the AU broader goals of reclaiming Africa's rightful place on the global stage, challenging false narrative and promoting a more accurate and equitable representation of the continent. A campanha Corrija o Mapa é promovida pelas organizações Africa No Filter e Speak Up Africa e defende que há distorções cartográficas que influenciam há séculos a forma como o mundo vê o continente africano. Flávia, vamos então tentar perceber melhor o que está realmente em causa. Esta é a imagem do mundo como estamos habituados a ver representado. Tem como base a projeção feita pelo cartógrafo flamengo Gerardos Mercator. Foi publicada pela primeira vez no século XVI e é usada até aos dias de hoje. No entanto, este modelo é criticado por encolher as regiões da linha junto ao Equador e aumentar as regiões dos polos, ou seja, as áreas próximas dos polos, como a América do Norte e a Groenlândia, aparecem maiores, enquanto África e a América do Sul ficam reduzidas face à realidade. Então, como será o desenho do mundo em dimensões mais aproximadas das reais? Vejamos. A cinzento claro temos a representação de Mercator e em sobreposição a azul temos agora a Equal Earth, um modelo que a campanha Correct the Map quer que seja adotado. Esta imagem permite-nos perceber as diferenças. De acordo com esta projeção, publicada em 2018, África é o segundo maior continente do planeta, com mais de 30 milhões de metros quadrados. Dentro do continente africano cabe a Índia, os Estados Unidos da América, a China e grande parte da Europa juntas. Vejamos outro exemplo. Nas representações tradicionais, o tamanho da Groenlândia aproxima-se do tamanho do continente africano. No entanto, a África é 14 vezes maior. O engenheiro hidrógrafo Comodoro Bessa Pacheco junta-se agora a mim para nos ajudar a entender porque é que até aqui foi assim que representámos um mapa mundo. Boa noite. Boa noite. Voltamos a uma projeção de Mercator. Porque é que é assim representado o mundo? Primeiro temos que perceber que qualquer cartografia, a origem da cartografia está na representação tentativa da Terra para um determinado objetivo. E se nós olharmos ali para a imagem da esquerda, o que vemos é, se pensarmos na representação de determinadas formas, espalhadas pelo mundo, todas com o mesmo tamanho, tal como estava a referir, quando utilizamos a projeção de Mercator, assim que nos vamos afastando do Equador, vai haver realmente distorções essencialmente em tamanho. Mas isso tem uma razão muito específica de ser relativamente a Mercator. É que ela foi desenhada para fazer navegação marítima e não foi desenhada para tentar representar fielmente a dimensão dos espaços geográficos.
esta carta ou esta projeção é fundamental para a navegação porque é a única, ainda hoje em dia, que nos permite fazer uma coisa, que é pegar numa bússola, traçar um risco na carta e seguir exatamente o rumo que está na carta, no rumo real para chegar ao destino. O grande problema aqui é que a Terra não é planificável. Qualquer carta, qualquer projeção que possamos utilizar nunca será fiel, ou na dimensão, ou nas direções, ou na forma. E, portanto, dependendo dos objetivos, assim temos que escolher a projeção que é mais adequada para aquilo que se pretende fazer e que, neste caso, há aqui uma reclamação específica nesse sentido. Agora, desde há muitos anos se utiliza assim esta carta porque os navegadores estiveram por todo o mundo e precisam de uma carta global para traçar os seus rumos quando fazem navegações a longa distância. E massificou-se a sua utilização e está a ser utilizada para diversos objetivos. Trouxe-nos outros mapas para podermos analisar. Aqui é outros tipos de projeções que nos permitem ver, por exemplo, ali a projeção Plat-Carré, ao nível do Equador também é uma projeção que tem muito rigor, tal como tem muito rigor em termos da forma a carta de Mercator, e à medida que nos vamos afastando em direção aos polos, temos algumas deformações em área. No caso desta última projeção, a projeção da área igual, é provavelmente aquela que está a ser reclamada pela União Africana, onde a forma dos continentes, a forma da Terra não é relevante, mas é relevante manter a proporção das áreas entre si. Vamos mais à frente no nosso programa discutir estas questões com os nossos restantes convidados. Avançamos agora para uma declaração ao causa e efeito de Farah Ndiaye, da organização Speak Up Africa, que diz que a correção não é só uma questão técnica, mas sim um ato simbólico e político que recupera a dignidade e o orgulho dos africanos. This distortion has geopolitical consequences because maps reinforce perceptions of which regions are central and powerful versus the ones that are peripheral. So by making Africa look smaller, the Mercator projections visually diminishes the continent's global importance. So for us, correcting the map is not just a technical adjustment, it's truly a symbolic and a political act that restores dignity, inspires pride and confidence, and also reminds the world of Africa's strategic, economic and also geopolitical weight. Maps are not just tools, they are instruments of power. The way the world is drawn determines who appears central, visible, or powerful, and who does not. So for centuries, Africa has been visually minimized, and that has influenced the way it's been treated politically and economically as well. So correcting the map is not just about the actual map itself, it's about the symbol. It repositions Africa, at its rightful scale, and it reminds the world that the continent is not marginal, but essential. Está na hora então de abrirmos aqui a conversa na mesa deste causa e efeito. Começamos com o professor Carlos Almeida, historiador. Carlos Almeida, o que é que a história nos diz da forma como na Europa foi sendo representado o continente africano? Bom, boa noite, muito obrigado pelo convite, cumprimento também os companheiros de mesa e de conversa. Nós costumamos normalmente, quando pensamos na Revolução Geográfica do século XVI, costumamos sempre pensar na América como o novo continente, a nova revelação, a descoberta. Na verdade, em bom rigor, isso não é exatamente assim, porque a navegação que é feita a partir, sobretudo por iniciativa dos portugueses, ao longo do continente africano, revela de facto uma novidade. E é muito significativo que o termo África, para designar o continente, tarde em fixar-se para designar justamente essa mancha. Nós vamos, à medida que vai avançando o conhecimento, a navegação, até o contacto com as sociedades africanas, nós vamos tendo diferentes termos que vão designando diferentes parcelas do continente. Por exemplo, um termo muito conhecido, Guiné, por exemplo, é um termo que os portugueses ouvem das sociedades berberes para designar genericamente terra de negros. E o termo Guiné, durante muito tempo, tem um duplo sentido, que é, por um lado, identificar
aquilo que nós hoje, grosso modo, chamaremos a costa da Guiné, sem especificar se é alta, se é baixa, por aí. O mesmo acontece, por exemplo, com o termo Etiópia, que durante muito tempo continua a designar uma metade sul do continente africano, metade central para baixo do continente africano, e que é um termo tomado do grego e que designa no mesmo sentido pele negra, pele escura. Durante o século XVII, por exemplo, muitas descrições por exemplo, da região centro-ocidental, Angola, o que corresponde hoje aos Congos, Angola, designava essa região por Etiópia. E, portanto, a Etiópia tinha tanto um significado, tinha tanto este significado genérico como aquele outro que apontava para o tal mítico chamado Reino do Preste João. Portanto, isto para dizer que a descoberta e o conhecimento, não apenas do território, mas das sociedades, é ela também uma novidade que é construída à medida que não apenas se vai fazendo a circunnavegação, mas também se vai desenvolvendo os contactos e as relações dos europeus, desde logo dos portugueses, com as sociedades africanas. Só para terminar, notarão que na descrição do continente africano a questão da cor da pele é central. Tanto no uso do termo Guiné como no uso do termo Etiópia. E se nós lemos muitas cosmografias do século XVI, muitas descrições do século XVII, Zurara, por exemplo, a necessidade de explicar a cor da pele é o primeiro problema que se enfrenta, que os autores da época enfrentam quando precisam de descrever o continente africano, e essa é uma marca que depois tem uma história longa, que talvez possamos conversar. Mais à frente, com certeza. Ângela Coutinho, esta campanha que é promovida pelas organizações Africa No Filter e Speak Up Africa defende que as distorções cartográficas influenciam há vários séculos a maneira como se olha para o continente africano. Concorda com esta perspectiva? Eu penso que o professor Carlos Almeida explicou muito bem a forma como foram criadas narrativas sobre a África e sobre os africanos. Portanto, passados 4, 5 séculos, entretanto, os africanos, muitos saíram do continente. Temos no século XIX a criação de um movimento panafricanista que influenciou as ideias políticas, não é? Sobretudo relativas à independência de todo o continente, à libertação do jugo colonial, um panafricanismo que tem sido ativamente assumido por artistas, intelectuais, escritores da diáspora africana e em África, e temos, portanto, a construção de narrativas por africanos. Neste momento em que estamos numa aldeia global, é perfeitamente natural, a meu ver, que os africanos queiram, em todas as áreas, construir, dar a conhecer e impor, porque a questão das narrativas é efetivamente uma questão de poder e, portanto, impor a sua leitura sobre o continente e acentuar esta questão da dimensão territorial. O Jorge Rocha é investigador e professor do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Tem, obviamente, também uma visão mais científica, né? Mais parecida com o Sr. Comodoro. Sim. Mas esta projeção do Ecolert aproxima efetivamente o desenho dos continentes das dimensões reais, no seu ponto de vista? Sim. Já agora, boa noite. Como muito bem o Sr. Comodoro explicou, não é? Nós temos sempre que tomar opções quando passamos de um globo, não é, para um plano. E temos métodos que, como no caso de Mercator, as formas são mais importantes e outras em que as áreas são mais importantes e temos soluções de compromisso entre as duas. Mas como na altura o mais importante era a navegação, a marcação da linha de costa, dava-se muito pouco interesse ao continente e à forma interior do território, as cartografias mais antigas estão orientadas nesse sentido. E, portanto, esta carta, aliás, falamos aqui muito da África, mas os seus erros funcionam de norte para sul e, portanto, o continente sul-americano sofre dos mesmos problemas que a África, não é? E, portanto, nós temos métodos, depois também há aqui um compromisso, há métodos que compatibilizam a área com a forma, mesmo
1921, 63, portanto, Robinson, Winkel, portanto, já não são coisas novas, não é? Portanto, em termos técnicos, nós já há muito tempo que lidamos com outros tipos de cartografia. Esta carta de Mercator é quase uma criação da comunicação social, porque nós cientificamente já usamos outras há muito tempo. Mas nas escolas, por exemplo, devia ser ensinado devia ser mostrado outro tipo de mapa, no seu ponto de vista? Sim, nós não usamos muito. Aliás, hoje em dia já é quase tudo digital, já usamos poucos mapas em papel, mas hoje em dia há outros métodos. Alguns também temos o compromisso de que o mapa tenha um aspecto visual correto, porque há métodos matemáticos muito perfeitos, mas que o globo fica tão distorcido que não damos uma ideia de como é que os continentes estão organizados. Podemos ter a América do Sul no norte, portanto é tudo muito espartilhado, portanto não está uma ideia de conjunto também, mas, por exemplo, o método de Winkel que eu referi, por exemplo, a National Geographic já obriga que todos os mapas, que são desde 98, que obriga que todos os mapas publicados na revista sejam pelo método de Há aqui também uma questão dos mapas Winkel. que são dominantemente difundidos, sem ser de um ponto de vista científico. Sim, eu acho por que é exemplo, mais. na internet, o que encontramos. Acho que é mais nessa questão do que propriamente nos trabalhos científicos, porque daí já temos dos anos 30 do século passado soluções não tão avançadas como este EcoAlert, mas, por exemplo, esta projeção do EcoAlert é muito baseada numa projeção de Robinson que era dos anos 60, portanto, é muito inspirada nesse modelo. Muito bem. Carlos Lopes, antigo alto comissário da União Africana para as relações com a União Europeia, é o mentor da campanha Correct the Map. Ao causa e efeito, o economista guineense disse que esta é uma questão que vai além da representação e que tem impactos efetivos para o continente. Fazer com que a Groenlândia apareça 14 vezes maior do que não é algo de acidental. Fazer com que a África, por conseguinte, apareça 14 vezes menos do que também não é inconsequente. Por exemplo, nós imaginamos uma Rússia que vai desde a sua extremidade europeia até Vladivostok, perto do Japão, como, digamos, tendo uma extensão territorial gigantesca que não é superada em nenhuma outra parte do mundo. Ora, justamente entre Dakar e Djibouti, a distância é maior. E não é isso que as pessoas pensam. E, portanto, quando se pensa, por exemplo, tráfego aéreo, porque é que na África é tão difícil fazer conexões? As pessoas não imaginam que as distâncias são equivalentes a essas que eu acabei de mencionar. Portanto, há toda uma implicação económica que tem a ver, por exemplo, com a forma como nós concebemos a economia azul, como nós devemos organizar a logística, e como é que nós devemos imaginar a infraestrutura necessária para que o continente possa ser integrado. Tudo isso depende da cartografia. Junta-se agora a nós, a partir da cidade do Cabo, na África do Sul, por videochamada, Renato Pereira, professor de Gestão do Instituto Universitário de Lisboa. Renato, boa noite e obrigada pela disponibilidade. Em termos económicos, Renato, boa noite também da minha parte. O que é que os países africanos poderiam ganhar com uma mudança do mapa nas relações externas, no seu ponto de vista? Muito boa noite e, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Relativamente à questão económica, é preciso referir que existem várias representações que têm sido utilizadas, nomeadamente os manuais de economia africana, para tentar criar até uma proporção entre a dimensão geográfica e a dimensão económica, e que nesse caso até são mais penalizadores da representação africana e que têm sido utilizados, eu tenho visto em manuais de vários países, digamos assim, ocidentais. Portanto, voltar a uma representação e que coloque na devida proporção o tamanho dos vários blocos, podemos dizer assim, geográficos, seria, eu acho que do ponto de vista económico, positivo para a África. Primeiro porque a economia vive de expectativas e, portanto, há uma ideia que está errada e que cria uma expectativa errada sobre o que se pode esperar de África. E, em segundo lugar, há uma questão da própria autoestima dos países que se veem a si próprios, historicamente, numa dimensão inferior àquela que efetivamente têm e que dá uma noção, como foi referido por várias das pessoas que têm falado, dá uma noção de inferioridade.
Portanto, eu penso que esse poderá ser um fator importante e que, sobretudo, deve ser utilizado pela União Africana para dinamizar as relações entre os países africanos, que é, neste momento, talvez o principal problema económico, se quisermos, no continente, é a falta de densidade nas relações entre os países. Portanto, uma nova... Renato, ia Diga. aproveitar para lhe perguntar se esta correção no ponto de vista de percepção da população em geral pode também contribuir para mudar a maneira como olhamos para o continente africano como estratégico para o futuro do planeta, se pensarmos, por exemplo, nas questões da transição energética, dos recursos minerais tão importantes nos dias de hoje, das terras aráveis necessárias para a produção agroalimentar, por exemplo. Não, sem dúvida. Eu acho que mas é mais um elemento, não é? Não lhe devemos dar uma dimensão do ponto de vista económico também demasiado exagerada. Eu acho que reposicionar as coisas vai criar na cabeça das pessoas uma percepção mais positiva e isso poderá facilitar a dinamização de algumas relações que deverão ser, na minha opinião, mais dinamizadas, nomeadamente as relações, como eu referi, entre os países africanos. Não tanto nas relações exteriores. Mas há, sem dúvida, do ponto de vista também externo, mais a nível das opiniões públicas, talvez, do que dos agentes económicos, isto poderia ter um efeito muito positivo nessa própria percepção. Afinal, a África tem um papel diferente, deve ser vista de uma forma diferente e deve ser, de facto, enquadrada, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico, de uma forma mais valorizada. Obrigado, Renato Pereira, por esta sua participação no Causa e Efeito desta noite, a partir da cidade do Cabo, na África do Sul. Voltamos à conversa em estúdio aqui com os nossos convidados e agora esta segunda ronda vamos começar com a senhora, com a Ângela Coutinho. Ângela, nesta altura, para falarmos um pouco melhor sobre como é que se vê a intencionalidade da maneira como é representado o continente face aos restantes continentes, qual é o seu ponto de vista? Acha que essa representatividade teve alguma intencionalidade em termos históricos ao longo dos tempos ou não? Ou não houve nenhuma intenção no seu ponto de vista? Eu penso que a nossa conversa tem sido bastante clara, não é assim? Há um mapa que foi elaborado com objetivos técnico-científicos, efetivamente. Passados 400 anos, a opção de utilizar esse mapa a nível do ensino é forçosamente política. As crianças nas salas de aula, efetivamente, não estão preocupadas com questões de navegação, não é assim? E se há várias outras possibilidades, há que questionar essa escolha que é efetivamente política. E esta questão prende-se a duas outras. Tem a ver com o número de falsidades que foram montadas em relação ao continente e em relação aos africanos. Portanto, eu acho que é muito interessante pegar nesta questão específica, perceber porque é que este mapa foi usado na escolarização que desde finais do século XIX, como nós sabemos, se alargou grandemente nos países da Europa Ocidental, nos Estados Unidos e depois no século XX também em África. Porque é que se utilizou este mapa quando havia outras possibilidades? E outra questão também que me parece muito importante para os africanos prende-se com a construção da nossa própria identidade. Eu posso dar um exemplo muito simples. Eu descendo de pessoas que foram escravizadas nessa zona do Sahel, não é? Do deserto do Saara. Portanto, eu imagino que o deserto também seja muito maior do que nós calculávamos, não é assim? A própria zona do Sahel muito maior. Sabemos que as pessoas eram escravizadas muitas vezes em períodos de secas, portanto, o que agora chamamos de refugiados climáticos, e com certeza que isso leva-me a uma série de questionamentos, quer dizer, as dificuldades que os meus antepassados terão enfrentado nessa altura e nessas circunstâncias terão sido muito maiores do que eu supunha. E, por outro lado, temos, por exemplo, a Unesco tem estado a interessar-se pela herança cultural, científica africana. Nós temos a cidade de Gadamès, na Líbia, que foi classificada como Património da Humanidade e que é considerada uma joia em termos técnicos, portanto, toda a tecnologia e a forma como se adaptou a arquitetura a essas condições extremas de vida no deserto. Quanto tempo, que esforços terão feito os povos africanos, não é? Tendo em conta também a dimensão do próprio deserto, para chegarem a essas propostas, a
a essa tecnologia, também ela apagada, desconhecida, não é assim, até hoje, de modo que está a ver toda esta questão do mapa, para mim, vem levantar uma série de outras. Sim. Comodoro Bessa Pacheco, passo-lhe agora a palavra. Que leitura é que faz deste debate, que, como sabemos, não é novo, mas que ganha agora uma nova vida? Consegue ver uma opção forçosamente intencional desta ser a nossa representação mais óbvia do mundo? Não consigo. E eu confesso que eu tenho alguma dificuldade em absorver algumas das reclamações que são feitas relativamente a esta matéria. Começando por este projeto do Correct the Map. O mapa está correto. O problema é esse, é que o mapa está correto. Qualquer mapa que o substitua está igualmente correto para o objetivo que for criado. E, portanto, a carta de Mercator é fundamental para os mapas, e ela está correta, é assim. A forma da Terra, como é uma carta conforme, é mais bem desenhada, pode não estar em termos de proporção da dimensão, mas as linhas de costa, os espaços geográficos estão desenhadas de uma forma fiel. Agora, o que é que acontece? É impossível fazer aquilo que está, ou que é advogado neste projeto do Correct Map, que é ter todo o espaço geográfico representado de uma forma correta em área, em distâncias e em forma. Qualquer que seja a opção tomada, e eu digo, pode-se mudar o mapa, não tem problema nenhum, escolham-se outro mapa. Esse mapa que foi escolhido está errado também. Ou seja, mas, não... por exemplo... Agora, qual é o objetivo, não é? Nós estamos a ver vários mapas a passar e que o senhor Comodoro nos trouxe. São outras formas de poder desenhar o mundo, São outras formas de ver. O que é que acontece? Para além dos aspectos técnicos, os países, as regiões, ao longo dos tempos têm naturalmente puxado a si o interesse da representação específica do seu espaço geográfico. E nós vemos isso na cartografia histórica, vemos isso na cartografia atual. Por exemplo, a Carta de Mercator, para nós, europeus, ela é desenhada a partir de Greenwich ao meio. Os americanos põem o continente americano ao meio. Quem é que está certo? Estamos todos. Por exemplo, quando olhamos para esta questão das percepções, e pegando no que aqui também já foi partilhado, de se poderem usar diferentes mapas consoante o uso que lhe queremos dar, quando falamos, por exemplo, dos manuais escolares, do que é transmitido pelos órgãos de comunicação social, podemos ou não ter uma melhor opção, quando estamos a falar, por exemplo, das populações, das relações entre países, ter uma representação que melhor transmita eu considero que sim, ideia. podemos. Ou seja, se nós dissermos que a utilização massificada por exemplo, da Carta de Mercator e por aí fora, é de propósito para minorizar a África, estamos a ser intelectualmente desonestos. Agora, que a sua utilização massiva dá essa percepção, é verdade. E, portanto, podemos mudar o mapa? Podemos. Mas eu gostava só de acrescentar aqui, porque é que Mercator durou tanto, chegou até hoje, espalhado por todo o lado? É que nós vivemos, durante séculos, debaixo de impérios marítimos. Portugal, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos. E, portanto, cada um quer ver o seu império representado e a forma de Mercator proporcionava essa representação. O Carlos Almeida estava exatamente agora a reagir a estas declarações do Sr. Comodoro. Penso que está ou não de acordo com esta... Estou exatamente de acordo. Acha que é esse exatamente esse. Quer dizer, não há... Como eu estou inteiramente de acordo, nós estamos a falar de representações para finalidades. E, de facto, portanto, não estamos a falar de uma mais técnica ou mais científica e outra menos técnica ou menos científica. Na verdade, esta forma de representação do mapa servia um objetivo. O objetivo era o objetivo dos impérios marítimos. É o objetivo dos impérios europeus, dos impérios coloniais. Mas não se ia, então, se calhar, ter adotado o Mercator como um mapa, quase um mapa universal, não é? Para todos os fins. Não, o ponto é que o que nós devemos ter, o que nós devemos trabalhar é para construir diferentes formas de pensar o mundo e de pensar as sociedades, o espaço também, que não sejam eurocentradas. Ou seja, que possam admitir, em função de diferentes funcionalidades, diferentes utilidades, a utilização desta ou daquela projeção, mas que não
reproduzam uma única imagem do mundo, uma única imagem dos continentes, que essa sim, eu não vou dizer que foi feita para desvalorizar, quer dizer, não foi popularizada para menorizar o continente africano, mas foi feita para sublinhar a preponderância do centro, do norte, se quisermos, daquilo a que hoje vulgarmente chamamos o Ocidente. Não é? E este é que é o ponto. Eu, nas minhas aulas, uso muito estas diferentes formas de representação do espaço e eu não sou cartógrafo, não é? Eu muitas vezes opunha isto à projeção de Karl Peters, que é um pouco na mesma lógica da representação proporcional por continentes, justamente para sublinhar. No fundo, é usar a questão do espaço para dizer que a África não é um lugar marginal na história da humanidade. E eu estou muito de acordo com aquilo que foi dito. A África não é um lugar marginal nem na história da humanidade, nem na história das grandes realizações, se quisermos, da humanidade. Há pouco foi referido a questão de uma classificação de uma cidade como património da humanidade. Se nós repararmos bem, o mapa dos sítios no continente africano, que fazem parte do património da humanidade, nós veremos que a esmagadora maioria são lugares que nós poderemos chamar natureza. A maior parte dos lugares que estão representados, são classificados como património da humanidade, são questões são lugares, espaços que têm que ver com a natureza, com a preservação dos ecossistemas. Carlos, não se esqueça, por favor, do que vou ter que me interromper, não se esqueça do que nos está a partilhar, só para passar aqui também a palavra ao Jorge Rocha, apenas para nos ajudar a entender, assim como a projeção de Mercator se tornou dominante, existe alguma dificuldade, constrangimento em uma outra projeção se tornar dominante? É uma questão de consenso científico? Não, eu acho que já é uma questão de hábito. Até porque hoje em dia, no sistema que nós temos, por exemplo, os manuais escolares estão muito fora das escolas de geografia, portanto estão à responsabilidade, por exemplo, das editoras. Algumas pedem-nos para validar cientificamente os manuais, outras não são obrigadas a isso. E, portanto, quem elabora o manual vai buscar o mapa que tem mais à mão, vai ter de uma forma muito simples. E como este mercado ainda é o que está mais difundido, o que se encontra mais online, acho que é aqui uma bola de neve e que se vai perpetuando sempre a mesma situação. Mas há muitos anos que já não há nenhuma razão científica nem tecnológica para usar outro tipo de mapa. E como já fui aqui dito várias vezes, estes mapas estão todos corretos, cada um tem o seu objetivo específico e concordo que é mais uma questão cultural e de autoestima, não é? E que se poderia perfeitamente utilizar outro tipo de cartografia nessa representação. Apenas para acrescentar aqui um outro dado, o próprio Banco Mundial referiu à Reuters que já utiliza outras projeções dos seus mapas estáticos e até a NASA também já o fez com os dados do clima, por exemplo. E agora voltamos à nossa entrevista com Carlos Lopes, que nos explicou os objetivos desta campanha ao nível da União Africana. Já consegui que vários países africanos possam ser os propositores de uma resolução que seria adotada na próxima Cimeira da União Africana, que terá lugar em fevereiro do ano próximo, e que seria mais ou menos sobre dois registros. O primeiro, tentar que os países africanos adotem uma postura muito mais vigorosa de mudar a cartografia no ensino em África. Porque isto dá um alento aos jovens e às novas gerações para que vejam o seu continente de uma forma diferente. Mas o mais importante é obrigar as várias instâncias internacionais, onde os países africanos têm uma presença significativa, porque são mais de 50 votos, a utilizar a cartografia certa. Isto é relativamente fácil de exigir, depois de os africanos estarem unidos, porque se trata pura e simplesmente de transformar a correção em algo que deveria ter acontecido há muito tempo, ou seja, dizer a verdade. Carlos Lopes explicou ainda a vontade de tornar a campanha um movimento internacional impulsionado pelos jovens africanos.
A primeira grande organização internacional a reagir foi o Banco Mundial, tentando se defender, dizendo que não utilizava a projeção Mercator, que tinha a sua própria forma de construir a cartografia, etc. Mas nós vimos isso como um sinal positivo de que eles estão abertos ao diálogo. Mas é preciso ir mais longe, é preciso ir às Nações Unidas em particular, que continuam a ser ambíguas, às vezes utilizam a cartografia certa, às vezes não. E, portanto, nós temos que ter mais consistência. Mas o mais importante é mobilizar os mídias. E aí tivemos grande sucesso, porque a CNN, BBC, enfim, todos os grandes órgãos de informação internacionais, desde os chineses até a Al Jazeera, passando por praticamente todo o mundo, isto despertou um certo interesse. E agora nós o que queremos, de facto, é que os jovens africanos transformem isto numa espécie de campanha permanente para a correção ter, digamos, uma longevidade e não ser apenas um episódio. Eu vi o Sr. Comodoro Bessa Pacheco a concordar, de certa forma, com o que o Carlos Lopes estava aqui a dizer. É um ponto de vista que faz sentido este? Eu diria, mais uma vez, a base, ou melhor, o argumento que está a ser utilizado, tecnicamente ele não é bom. O argumento político é bom. É assim que eu vejo. E, portanto, eu começava mesmo, não advoguem o correct the map, mas change the map. É o que faz sentido. Sim, porque nunca vai haver um mapa correto, não é? Não vai. E agora, há aqui um objetivo que tem muito a ver com aspectos sociais, aspectos políticos, aspectos económicos, e o mapa de Mercator não é adequado para isso. Está a ser utilizado. O interessante de Mercator, se nós formos a ver, é o seguinte: para a representação dos espaços geográficos terrestres, são utilizadas dezenas e dezenas de projeções com fusos diferentes, cada um para a sua área. Para a navegação marítima é Mercator. É o único. Quando entramos nos polos, utilizamos outro, mas é muito específico e praticamente ninguém navega nos polos. Portanto, a força de Mercator também é essa. É que para o espaço marítimo é Mercator, não há outro. Enquanto para a terra são utilizadas diversas projeções e depois cada país vai querer a sua. Uhum. O melhor é mesmo continuar a usar o Mercator, pelo menos para navegar. Para navegar é de certeza. Carlos Almeida, permite-lhe agora que conclua onde queria chegar. Sim, o que eu estava a dizer é que o facto de a maior parte dos lugares classificados como património da humanidade em África serem lugares relacionados com a preservação da natureza, dos ecossistemas, etc., e isso não ter, digamos, a relação equivalente em lugares de construção humana, não é? Reproduz esta mesma ideia que tende a marginalizar o contributo das sociedades africanas para a história da humanidade. E é por isso que, se me é permitido, eu tenho uma ligeira discordância em relação àquilo que aqui tem sido dito sobre a questão da autoestima. Eu percebo que esta campanha seja promovida, como aliás a doutora Anja disse no início, por organizações africanas, como agora aqui foi dito, com uma afirmação uma reclamação de cidadania. Agora, isto não pode ser só uma questão relacionada com as sociedades africanas. Nós vivemos num mundo, numa sociedade e num tempo em que enfrentamos o recrudescimento da extrema-direita, do racismo, do preconceito, da discriminação. E, portanto, a necessidade de integrarmos representações plurais e que não sejam eurocentradas do mundo, a necessidade de considerarmos os diferentes contributos das diferentes sociedades humanas ao longo do tempo para o progresso da humanidade é um imperativo de cidadania. Não é uma questão que apenas possa ou deva dizer respeito às sociedades africanas, às organizações africanas. Não é só uma questão política, não é? Exatamente, é um imperativo de cidadania que nos interpela a todos, porque nós todos, homens e mulheres deste tempo, estamos a enfrentar os cartazes que aí estão e o discurso que aí está em todas as televisões. E, portanto, esta discussão passa também por aí, pela necessidade de descentrarmos a representação que temos sobre a história, sobre o tempo, sobre as sociedades, desessencializarmos estas imagens que temos do que é a África, ou do que é a Europa, ou do que é a Ásia, e olharmos para o desenvolvimento das sociedades e para a história das sociedades humanas numa perspectiva, como digo, que seja plural e que não seja eurocentrada.
Carlos Almeida, já falámos sobre essa questão, agora ao seu lado o Jorge Rocha para nos explicar então as dificuldades de adaptação de um novo mapa padrão. Há grandes dificuldades se for preciso mudar o mapa padrão usado hoje em dia, ou não vê grandes dificuldades nesse sentido? Sinceramente não vejo nenhuma, é só vontade. É só vontade política? Tecnicamente sim, tecnicamente sim. Aliás, aqui no contexto que estava aqui a ser referido, portanto, não é só, como já referimos aqui várias vezes, a África que sai penalizada em termos de dimensão com esta cartografia, a América do Sul também, continuaremos sempre a ter outros Brasil, problemas. Que por exemplo, é? seria o equivalente... dois Brasis seria uma Rússia apenas. Sim. E também ficamos sempre, e isso será sempre muito difícil de mudar, ficamos sempre com a ideia, por exemplo, que os Estados Unidos estão muito afastados da Rússia, e não é verdade, porque depois tocam-se do outro lado do mapa, não é? O problema é quando o mapa está carregado. Temos sempre esse problema, mas tecnicamente, como já foi aqui referido várias vezes, já existem soluções bastante aceitáveis há muito tempo. E pelo conhecimento que tem do ensino português, nas escolas portuguesas e até nas universidades portuguesas, o Mercator já caiu em desuso? Eu sou suspeito, como estou numa escola de Geografia e sou professor de Cartografia logo no primeiro ano do curso, portanto, esses problemas são todos logo discutidos bastante logo no início. Portanto, E há alguma surpresa por parte dos alunos por verem, se calhar, um mundo representado de uma maneira diferente com a qual nunca se tinham deparado, ou nem por isso? Porque vivemos num mundo, não é? Com a internet, estas informações não estão estritas aos manuais escolares. sim, mas hoje em dia temos quase o problema inverso, ou seja, com a internet e com a possibilidade de nos focarmos no nosso eu, o que nós verificamos é que com os sistemas digitais as pessoas entram no telemóvel e fazem logo um zoom, uma aproximação ao local onde estão. E nós temos, por exemplo, um exercício muito engraçado que nas primeiras aulas pedimos a todos os alunos para desenhar o mapa de Portugal sem acesso a nenhum telemóvel, portanto só por, digamos que, memória visual, e saem-nos coisas completamente estranhas. Por exemplo, o Alentejo desaparece completamente, porque as pessoas saem de Lisboa para ir para o Algarve para passar o verão, e, portanto, o Sul está muito mais próximo de Lisboa que o Norte, é uma coisa muito mais longínqua, coisas... E os continentes ainda percebem que a África está abaixo da Europa? Sim, isso sim. Sim. Mas, por exemplo, também complemento daquilo que o Sr. Comunidade está a dizer, nós, por exemplo, na cartografia militar portuguesa, utilizamos a projeção de mercado para representar Portugal continental. Ângela, o que está aqui em causa, no fundo, é criar novos lugares nos imaginários coletivos? Eu penso que está em causa para os cidadãos do norte global, os europeus, e vamos falar, no nosso caso, não é assim, português, a criação de um espaço para que as pessoas tenham também direito a conhecer estas outras narrativas. Num momento em que temos cada vez mais de nos relacionar com o outro, não é? Portanto, as relações com pessoas de outros continentes, de outros países, estão muito mais presentes nas nossas vidas, são muito mais intensas. Eu penso que é legítimo para um cidadão português exigir que lhe sejam facultados todos os conhecimentos, não é? Que a ciência já tem, para que a própria pessoa possa posicionar-se perante o mundo e perante o outro. Aconselho vivamente a visita da exposição que está patente no Museu de Etnologia e que se prende justamente com essa questão de desconstruir o imaginário, porque nós temos historiadores em Portugal que assumem e estão a explicar a todos os cidadãos que foi construído um imaginário, uma narrativa falsa, falsificada propositadamente, pelos políticos em Portugal, usando os cientistas, não é assim, para poder justificar a dominação do continente africano. Hoje estamos a viver uma outra época e eu penso que, para além de ser legítimo da parte dos africanos quererem construir a sua identidade de uma forma diferente, também parece ser muito oportuno e legítimo para os cidadãos europeus, para os portugueses, terem acesso, exigirem o acesso a esse conhecimento para fazerem as suas próprias construções. Recordo somente o facto de que nos Estados Unidos da América, as diferentes universidades, a Universidade de Boston em particular, criou material pedagógico para ensinar a história da África em todos os níveis de ensino, ensino primário, secundário, nos Estados Unidos da América, e há material criado pela Universidade de Boston exclusivamente referente a esta questão do mapa e da representação da África. E o que é que espera que possa acontecer com este movimento,
patrocinado pela União Africana, como é que pode acabar o movimento em termos dos seus objetivos? Eu penso que é interessante haver este movimento que tem objetivos claramente políticos e, portanto, interpela-nos e, como cidadãos, devemos posicionar-nos dessa forma. Eu penso que nós, em Portugal, temos todo o interesse em perceber muito melhor o que é a África, o que é a China, o que é a Rússia. Nós devemos, 50 anos depois do 25 de Abril, exigir esse espaço de acesso ao conhecimento, de uma outra percepção do mundo, e nós temos em Portugal universidades, cientistas a vários níveis que têm esse conhecimento e que podem divulgá-lo de outra forma, e penso que a comunicação social também pode colaborar E nesse aspecto. com a correção do mapa, ou com a alteração do mapa, como o Sr. Comodoro prefere dizer, pode a África ficar a ganhar algo em termos sociais, em termos antropológicos, até em termos históricos? Poderá-se redesenhar um pouco a história da África, ou isso já não se pode fazer? Pessoalmente, eu acharia muito interessante fazer o que se faz nas universidades, eventualmente apresentar aos alunos os diferentes mapas, e agora até estou muito curiosa, porque também ignoro as formas como outros povos também têm representado o mundo, não é assim? Claro. Porque certamente haverá e nós desconhecemos. Portanto, a questão, numa sociedade também que se diz que é a sociedade do conhecimento, só temos a ganhar se tivermos mais conhecimento. Comodoro Bessa Pacheco, uma última ideia sobre este tema que queira deixar muito brevemente. Uma última ideia é que o mundo digital está a ultrapassar este problema a uma velocidade estonteante e muito em breve os alunos não terão verdadeiramente a olhar para mapas 2D, todos nos seus sistemas digitais utilizam mapas 3D e este tipo de problema não se põe. Porquê? Porque nos sistemas digitais normalmente não se utiliza a projeção de Mercator, utiliza-se depois, a certa altura, uma que tem outro tipo de instruções, mas que resolve melhor este problema, que é a projeção de plato carré. Não é bem uma projeção, mas é como se fosse. E quando nós estamos a utilizar sistemas digitais, normalmente vamos desentroncar ou entroncar nesse tipo de representação. E, portanto, eu diria que há aqui uma evolução da tecnologia que, de alguma forma, pode esvaziar um pouco este movimento, esta tendência, mas, naturalmente, dando-lhe todo o crédito que tem que ter dentro daquilo que tecnicamente está correto. Jorge, já agora, essa tecnologia também pode vir a alterar a forma como se vem ensinando geografia nas universidades? Já alterou. Hoje em dia, este tipo de cartografia nós só fazemos como referência histórica. Hoje em dia já praticamente não fazemos cartografia analógica, não fazemos cartografia à mão já. Portanto, digamos que, por exemplo, os alunos no primeiro ano, primeiro semestre, estamos agora nessa fase, têm um primeiro contacto com este tipo de questões técnicas e os problemas que podem daí advir, mas depois a partir daí já é tudo em sistemas digitais. E aliás, hoje em dia, todas as pessoas estão muito mais viradas pelo telemóvel, pelo Google Earth, que foi uma grande revolução em termos geográficos e de cartografia, portanto, digamos que não há já uma percepção dos alunos ou das pessoas para a utilização deste tipo de tecnologia. Embora, lá está, voltamos a ligar, não é, com a questão, por exemplo, nós recebemos muitos alunos africanos e há realidades diferentes. Portanto, ainda temos uma realidade muito diferente entre a Europa e o resto do mundo. Nós recebemos pessoas que nunca usaram um computador na vida, e mesmo dentro de Portugal temos pessoas com diferentes realidades. Também estamos muito centrados, às vezes, em Lisboa. E Porto há outras, sem dúvida, e vêm pessoas de outras realidades. regiões do país com... Carlos, no minuto que nos resta também, pedia-lhe uma última reflexão. Sim, quer dizer, eu acho que temos todos trabalho para fazer. Não é? Eu acompanho a sugestão que a professora Ângela referiu e estava a pensar no seguinte: estamos em 2025, na minha faculdade, eu sou da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, nós iniciámos o ano passado uma reforma do curso de História que introduz pela primeira vez uma cadeira obrigatória de História da África, uma cadeira obrigatória de História da América e uma cadeira obrigatória de História da Ásia.
Estamos em 2025, ou seja, em 2025 a Universidade Portuguesa, eu não creio, tenho quase a certeza do que estou a dizer, mas não juro, mas eu acho que é a primeira vez que num curso de uma formação de base de uma licenciatura em História se entende que o curso não pode ser eurocentrado. Mais vale tarde do que nunca, mas realmente não deixa de ser. E que tem que integrar a história vista a partir do continente africano, a partir das sociedades africanas, a partir das sociedades asiáticas, a partir das sociedades... E a adesão a essa cadeira? São cadeiras obrigatórias. Eu, quando fiz o meu curso, fiz História da África como cadeira de opção. Okay. Em muitos outros cursos no país, a cadeira há História de Impérios Coloniais, isso sim, é a África ou na Ásia, mas uma cadeira de introdução à história da África. A Ásia e a América, mas no caso da África é aquilo que nos interessa, é a primeira vez como cadeira obrigatória. E isto, como digo, faz parte desta necessidade de nós olharmos para o mundo e olharmos para todos nós a partir de uma perspectiva que não seja eurocentrada. Muito bem. Carlos Almeida, Jorge Rocha, Ângela Coutinho e também Comodoro Bessa Pacheco, muito obrigado pela vossa presença neste Causa e Efeito. Chegamos ao fim de mais este programa. Para a semana, os 50 anos da independência de Angola será o tema em destaque. Pode rever os episódios do Causa e Efeito através da RTP Play. Da nossa parte é tudo. Obrigada pela companhia e tenha uma boa noite. Bom, amigos, assim vou acabar de ouvir um debate muito interessante sobre este tema de mapa. Gostatiu de participação do Dr. Carlos Lopes e de mais aquele senhora, mulata que vou olhar, quem que fixa esse nome, que ela também esteve muito bem. E tem duas senhoras que estão lá, que, bom, não pude perceber-eles, estão a defender interesses de países, eles e colonizadores, estão a defender interesse de ser país, nesse caso, Portugal. Estão a defender interesse de ser cor, não é? E praticamente, gente que agora com a papel, eu percebi praticamente, estava tudo nervoso e compreensível. E verdade, como do ponto de vista de dignidade, do ponto de vista econômico, do ponto de vista geográfico, aquele mapa realmente é correto. Tudo aos que pecador atento a estes tipos de situações e se realmente como aquele mapa é correto. E Carlos Lopes e de guintes e de africanos têm estado nesses últimos tempos sempre lembrando de situação que tem a ver com aquele mapa. Nasci diferentes livros escrever, não é? Pelo menos num livro, um livro de Carlos que leio. Segundo livro, nunca me lembra se contra e tem que é parte, mas lembra como que leio que livro, um cabal para ler tempo para ver falta de tempo realmente, mas ainda parece de como em algum momento do que livro também Carlos Lopes papia em algum ponto sobre a situação. E uma situação muito preocupante e uma situação que até mesmo que revido para ver como esse mapa realmente é desenhado naquele tempo com mentalidade de colonizadores, não é? De sem interesses, de tenta sempre demonstrar de como seguintes, que não se chama cor, e eles é superior a nós, africanos, até na mapa tudo se como bom é desenhar. Se parte tudo fica lá arriba, a África praticamente com a América do Sul e zonas que fica mesmo lá abaixo. Pronto, é tudo de coisas que para só como a gente sempre tentar minimizar, não? E aquela aí uma situação e de coisas muito tristes que realmente ia acontecer durante tudo esse tempo e naquele tempo de colonização. Mas na espera de como africanos não tomam consciência aos poucos e manga de outras narrativas, não só de mapa, não é? Não só, manga de outras coisas que a gente está fazendo que é desenhar que tempo só para queimar no nosso africano. Por exemplo, na hora que dia Curimala está falando como foi um dia negro, não é? Se tem um hacker, não é? Um hacker, porque só para você ver, tem dois tipos de hackers. E tem que hackers que até chama de hackers brancos, não é? Que aquele tipo de hackers que está fazendo mal.
que hackers, que está chamado de perigosos, que está burlaguinhos, que está fazendo manga de mal, que hackers está chamado de hackers negros. Não é? Ou seja, tudo que aqui mal está tentando conectar com cor negra. A hora que ela vai funeral, por exemplo, a roupa que está viste, não é? Roupa de cor preto, porque um dia mau e um dia muito triste para eles, então tem que associar com cor preto. Manga de outros exemplos, tem manga deles que nunca pude dar num único vídeo, mas pensa que eu vou perceber de que aqui não trata dela. Portanto, muito obrigado, nós juntos um abraço de dignidade e de amizade.